convidado no canal, que é o Tibo Bonfante, nosso diretor. E ele vai contar um pouco da experiência dele como vegetariano. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos que vamos então, né? Que vamos. É isso. Se inscreve no canal, enquanto isso, roda a vinheta. Tenso com essas perguntinhas, eu não sei se eu vou saber responder, na verdade, todas, né? Vamos lá. Então, com quantos anos tu começou a ser vegetariano e por quê? Eu comecei, na verdade, quando eu iniciei essa vida, porque eu acho que a vida muda muito, né? Com essa questão de mudar os hábitos e principalmente a alimentação, com 13 anos de idade. Bem na adolescência. Bem na adolescência. Porque a minha família come bastante carne. Eu nunca fui muito, comia carne normalmente, mas não era aqueles carnívoros apaixonados. E conversando com um amigo meu, bem naquela época, ele era até um pouquinho mais novinho que eu, talvez um ano, ele devia ter uns 12 anos, e ele não comia já há bastante tempo, acho que desde a infância talvez. E eu falei que eu não gostava muito, que eu não me importava muito com carne, e ele me perguntou, então por que você come? E eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei, realmente, né? Se eu não curto muito, não preciso comer. E foi por isso que eu parei. Naquela época, 13 anos também, né? Não tinha nenhuma razão mais social, né? Nada disso. Ecológica, mais por sabor mesmo. Isso mesmo. E foi uma mudança assim drástica, tipo, da noite pro dia não quero mais comer carne, ou foi gradativa? Deixou de comer uma carne pra depois outra? Como é que foi? É bem interessante isso, porque quando a gente muda de hábito, cada um de nós tem que entender como que é esse processo, né? O processo para ti é de um jeito, para mim é de outro. Eu sou muito das mudanças radicais, né? A minha amiga também, ela sabe que eu mudo da água pro vinho, né, no outro dia. Em 2 segundos. E a carne vermelha foi radical, assim, eu falei não quero mais e parei de comer. Eu comi frango durante um bom tempo ainda, alguns anos eu comi frango, mas também um dia acordei e disse, pronto, agora não preciso mais do frango. Que legal, né? Parece o organismo dizendo, não, agora chega, não precisas mais disso. Exatamente. E é que eu acho que essa coisa de a gente decidir virar vegetariano é como corrida. Tu já correu? Não. Corrida é uma coisa muito uma luta contra a mente, assim, sabe? Porque a gente vai correndo, a gente corre 1 quilômetro, corre 2 quilômetros e a nossa cabeça vai dizendo para. Nossa. E quanto mais tu resiste, continua correndo, a gente vê que a gente consegue fazer o dobro, o triplo de quilômetros, né? De distâncias e de tempo também. E pra carne é a mesma coisa. A gente acha que vai morrer por causa da carne, sem carne. E não, a gente percebe que a gente vive melhor. E enfim, deve ter uma perguntinha aí sobre as melhorias, não vou dizer muita coisa. E tu consome frutos do mar, camarão, peixe, essas coisas, ou parou tudo? Então, depois, quando eu parei de comer frango, foi por uma questão daí sim, pelos animais e tal, né? Porque eu gostava bastante de frango. E aí sim foi uma questão do tipo, não, né? O maltrato com o animal é gigantesco no mundo inteiro. Então foi aí sim, por conta deles mesmo. Mais frutos do mar eu como, evito muito, mas eu como pelo menos uma vez por semana, né? Mas não como muito não. Não. Mesmo porque eu acho que comer peixe todo dia dá uma enjoada, acho que todo mundo, né? Acho que eu não conheço ninguém. Eu sou neta e filha de pescador, então se eu pudesse eu comia tainha assim, tipo, no café da manhã. Então, eu já acho que peixe já é uma coisa mais... não dá. Mas enfim, eu como uma vez por semana, como tem semanas que eu passo a comer. E qual a base da tua alimentação? Então, o que o vegetariano precisa comer muito é ter fontes de proteína, né? Bastante. Alguns tipos sanguíneos são mais dependentes de proteína. A gente sabe que o O negativo, que é o meu caso, já tem pouca proteína, então precisa, né? Aliás, não tem proteína nenhuma, né? Nem o fator RH, nem a tipagem sanguínea. Então a gente precisa de mais proteínas. Eu como muita fonte de proteína, feijão, brócolis, beterraba, todas essas coisas eu como em bastante quantidade. Lentilha, então eu como muita coisa.
E é engraçado porque quando a gente é vegetariano, a gente vai na casa das pessoas e elas se preocupam muito assim, mas tem carne que a gente vai servir, é churrasco, é peixe. E eu falo assim, tá, mas só vai ter isso? Só vai ter peixe? Só vai ter um churrasco? Não, vai ter arroz, vai ter maionese. Então, é isso que eu como. As pessoas acham que precisa substituir emocionalmente aquela carne. Eu tinha essa sensação, que precisava substituir por algum prato principal. Por alguma, sei lá, uma salada mais elaborada, um legume assado, sei lá, qualquer coisa assim. Não, eu como o resto. Tem salada eu como, tem maionese eu como, tem arroz eu como. Eu só não preciso comer a carne. É muito mais um problema das pessoas que nos recebem e também um cuidado, né? É um carinho gigantesco. Mas é muito mais uma dúvida das pessoas que recebem a gente do que um mal-estar nosso, sabe? Vamos fazer um churrasco? Meu, partiu. Só que tem que ter o pãozinho com alho, uma maionese, uma saladinha, que aí tá tudo bem, tá tudo ótimo. E no começo, assim, os primeiros meses, tu sentiu alguma vontade de comer carne? Ou tipo, não, meu organismo não quis mais saber e pronto, e deu? Eu senti, porque na minha família a gente tinha, hoje em dia não mais tanto, minha irmã sim, minha irmã do meio ama uma carninha, mas a gente tinha muito hábito de fazer churrasco no domingo, né? Tu também faz, né? Não, faz muito tempo já que não. Mas tem muita gente que faz, Domingo era churrasco. Antigamente acho que tinha bastante, é verdade. E eu tinha, como eu via aquele grande evento e tal, eu percebia assim que talvez, poxa, né? Mas não vontade de comer a carne, sabe? Mas pelo astral ali, por família reunida e tal, pelo evento mesmo. Mas carne. hoje o cheiro da carne me dá um benzinho. Eu não me importo de ver as pessoas comendo e tal. Mas aquelas carnes bem mal passadas e tal, já dá um brulhozinho assim. Mas a gente se sente tão bem quando a gente para de comer carne, principalmente para ir no banheiro, assim, a gente não estufa mais, a gente vai no banheiro com mais tranquilidade, sabe? Não tem mais aquela... Comer, eu dificilmente, assim, eu vou almoçar e vou dizer, nossa... Tô estufado. Tô estufado. Essa sensação eu nunca mais tive. Que coisa boa. Isso é maravilhoso. E como tu vai sentindo isso ao longo do tempo, a carne, tu nem tem vontade de pegar ela, comer ela, sabe? Porque tu começa a sentir muito... Um pedaço de bife a gente leva uma semana pra digerir, né? Imagina o estado que eu não fiquei sem na barriga. E todo dia, comendo todo dia. Fica aquela coisa parada lá dentro. Deus. E o que mudou no corpo e no humor? Olha, essa eu não esperava. No corpo, mudou o abdômen, assim, sabe? Desinchou. 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 Eu sinto que a pele também muda, assim. Não sei dizer o porquê, mas foi uma coisa que eu, mesmo com 13 anos, eu sentia muito isso. Tu se sente mais disposto, porque tu também... peso na barriga. E eu lembro, sabe uma das coisas que eu lembro? É de acordar, assim. Acordar mais leve, sabe? E dormir mais leve e acordar mais leve. Então, quando eu tô parando gradativamente de comer carne, né? A carne vermelha eu praticamente tirei já da alimentação. E à noite eu não tô comendo mais nenhum outro tipo de proteína. E eu tenho sentido isso. Pra dormir parece assim, ó, que pega um sono muito mais fácil, muito mais rápido. É um sono mais reparador, né? Parece mais profundo. Realmente. Até o sono, né? Os sonhos que a gente vai ter. Não é sonho intenso. Não é. Isso é muito verdade. E no humor, né? Que tu perguntou. No humor. A gente tava conversando sobre isso esses dias, porque quando eu era criança, eu era uma criança muito brava. Uma criança? Eu era muito emburrado, assim, sabe? E tudo me irritava e eu era muito bravo, muito. Aí meus pais e minhas irmãs pra dizer isso. E olha que engraçado, eu não tinha percebido isso, porque depois disso tudo, eu fui ficando mais leve, assim, sabe? Mais tranquilo. A carne pesa. Resumidamente é isso, a carne pesa. Algumas carnes menos, né? Peixe, frango.
Peixe ainda mais do que... pesa menos do que o frango. Frango. Mas tudo melhor, né? Eu amo. E a saúde? Mudou alguma coisa? Bom, pra melhor a gente já viu, mas tipo, pra pior, alguma vitamina que ficou em baixa? Deu alguma alteração, sei lá, em exame, anemia, essas coisas ou não? Então, eu nunca tive problema de anemia. Nunca. Eu parei de comer carne. Eu nunca fui... o que eu vou falar é que tem que tomar bastante cuidado. A gente precisa, sim, procurar orientação profissional, né? Ver tudo o que está acontecendo com a gente. Mudanças drásticas, às vezes, podem gerar prejuízos grandes pra gente. Eu tinha 13 anos, enfim, na época não se discutia muito sobre isso. E eu não procurei ajuda para fazer essa mudança. Mas eu acho que a gente precisa, sim, ir nesses profissionais, principalmente numa nutricionista. Sim. Porém, na época eu não fui. E, por sorte também, eu nunca tive problema de vitamina relacionada à carne. E também nunca tive problema de anemia. O que eu percebo que no meu corpo eu nunca sofri é com colesterol. Meu colesterol tá sempre maravilhosamente bem. E também porque tu consome muito brócolis, muito vegetal, né? E aí dá o aporte do ferro. E outra coisa muito importante também pra gente que é vegetariano comer é as castanhas, amêndoas, avelã, né? Comer só um pouquinho todo dia, isso também ajuda no colesterol bom e tal. Então isso também. E colesterol é uma coisa que eu percebo que eu nunca tive problema, sabe? Ele tá sempre maravilhosamente bem. E agora vem aquela pergunta até que tu tava falando. Tem alguma receita que tu usa pra substituir a carne, tipo um prato principal? Na hora da refeição? Tipo almoço, janta, né? Que geralmente se serve a carne e aí os acompanhamentos, arroz, feijão, tarará. Tu faz alguma receita pra substituir a carne ou não? Nada. Legal. Eu sempre achei que tinha que ter uma coisa principal. É uma coisa legal de desconstruir isso, né? Não precisa ter aquele prato principal na mesa. Então, a gente, um tempo atrás, estava conversando com meu pai sobre isso. Nós somos os únicos animais que damos outro sentido para a refeição, né? A refeição pra gente é importante socialmente, né? Na vida familiar. Então são momentos de encontro, de prazer, de satisfação, de ego, né? Porque a gente quer fazer uma janta para os amigos, para a família. Então a gente quer oferecer grandes banquetes. É um momento de carinho para os filhos, né? Então, diferente dos animais que comem por sobrevivência, a gente dá outro sentido para a refeição. Hoje, as minhas refeições, elas perderam essa coisa majestosa e tal, sabe? Então eu percebo que a minha alimentação, ela é muito mais consciente. Legal. Eu preciso comer isso por causa disso, eu preciso comer aquilo por causa daquilo. Então é muito mais consciente. É pra nutrir. É pra nutrir, exatamente. Não pra e eu tenho muita noção assim, como a carne ela pesa, né? Então a gente acha assim, a gente come, pronto, agora eu tô satisfeito, né? Com aquela sensação de inchaço. Quando a gente é vegetariano, a gente não sente tanto isso mais. Mas a gente tem mais noção do que vai sustentar e o que não vai. Então, por exemplo, assim, eu vou comer uma cenoura, um alface, uma saladinha. Eu já sei que aquilo não vai me sustentar. Né? Eu posso comer muita salada que não me sustenta. Então eu sei que eu preciso ter uma fontezinha ali de carboidrato. Então uma batata, um arroz, né? Ou uma proteína, lentilha, feijão. E aí eu sei que, sabe, é muito mais consciente. Eu tenho carboidrato, eu tenho proteína e a gente tá equilibradinho ali, né? Sim, e tem muita receita vegetariana maravilhosa. E a Aninha tava me perguntando se eu tinha alguma receitinha e tal. Eu não gosto muito de cozinhar porque eu tenho problema do toque, né? Aquela coisa de sujar a cozinha já me dá um nervoso. Mas tem a gente até pode preparar para um próximo vídeo, que é um risoto de arroz negro. E aí tem castanha, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa gostosa. E o que eu gosto do vegetarianismo é que a gente tem pratos únicos, sabe? Um risoto, sempre uma coisa assim, eu não sei, parece que tu sente todos os sabores, assim, é uma coisa muito mais gostosa. Eu amo, sou muito suspeito pra falar.
E tu tem alguma dica pra quem tá começando essa transição, pra quem tá deixando de comer a carne? O que tu diria pra uma pessoa dessa? A dica é o seguinte, não sofra, só faça o que você se sente à vontade em fazer, esteja dedicado. Toda mudança é difícil, né? Para algumas menos, outras mais, mas toda mudança gera grandes eventos na sua vida, então a gente precisa estar acreditando naquilo, acho que é o primeiro de tudo. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar consciente. O Vida que Faz Eco fala disso todos os dias, todos os vídeos, né? Toda semana aí dizendo pra gente o quão a gente precisa estar mais consciente sobre o lixo, sobre reciclagem, sobre produtos, enfim. E comer carne hoje é um problema, né? A gente sabe que a gente consome carne animal, né? De diversos lugares que não cuidam do animal, que maltratam, enfim. Eu acho que a gente comer só por prazer, só para se satisfazer, é muito egoísmo. Então é sobre estar consciente, né, do que a gente come, de como a gente se alimenta e de como a gente faz todo o resto da vida. Acho que isso é muito importante. E começar devagar, se respeitar, sabe? Não precisa parar rápido e fazer coisas bruscas, porque aí a coisa também... desanda, né? Então é isso, pessoal. Obrigada, Ti. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, hein? Não se esqueçam de se inscrever no canal do Ti, Ti Bonfante, vai estar o link aqui na descrição. E se inscrevam aqui também e compartilhem muito esse vídeo para as pessoas que querem ser vegetarianas, para ajudar elas. E é isso, um beijo. E agora tu tem que ir pro meu, né? Ah, sim? Que agora... agora eu quero lá ver as Barbies. E contar tuas artes de infância, né? Ó, cortando o cabelo. Um beijo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.